Mário Vargas Llosa, autor peruano, latino-americano, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura. Ele nasceu em 1936 e morreu domingo passado, deixando uma obra, um conjunto de obra extraordinário. Nesse conjunto, se destacam livros como Batismo de Fogo, Conversa no Catedral e outros que eu vou citar aqui. Antes de prosseguir, eu sou o escritor Carlos Araújo, autor do romance O Ódio Solto no Pasto, esse que está aqui, e também do romance Um Brinde ao Nada, que está no forno, está para ir para a gráfica. Hoje devo finalizar a edição de Um Brinde ao Nada. O próximo passo é a gráfica. Então, voltando ao Llosa, Mário Vargas Llosa. Este é um dos escritores que eu mais gosto, que eu mais admiro, que eu mais leio e releio. A obra-prima dele, Conversa no Catedral, eu li 2 vezes. É um catatal de mais de 500 páginas, um calhamaço, e a leitura dele é muito prazerosa. Você não leva em conta a quantidade de páginas, porque o livro é muito bom. Conta uma história impactante e que abarca uma longevidade de cerca de 30 anos no Peru, com personagens que parecem reais, parecem saltar das páginas, ou você tem impressão, a sensação de que entra nas páginas e começa a conviver com os personagens. Tão grande é a capacidade de mestre do autor de fazer o leitor participar da história. Antes de prosseguir nos livros dele, eu gostaria de mencionar que o Llosa era uma pessoa muito polêmica, e pelos comentários que eu vi com a morte dele, este perfil polêmico ganhou mais espaço do que a avaliação do legado literário que ele deixa para a humanidade, para a literatura mundial. Ele era um escritor que defendia, que trilhava a linha liberal, neoliberal, e isso provocava resistência à figura dele. Eu também, quando soube que ele defendia essa linha liberal, conservadora, fiquei decepcionado, eu confesso. Eu já o admirava como escritor e, de repente, o escritor que eu admiro defende uma relação de ideologia, uma relação ideológica que não convém com o que eu acredito que seja bom para a humanidade. Então, há um choque inicialmente estético, no sentido de que um autor que você admira, você espera dele que essa afinidade também seja transferida para o pensamento dele como cidadão. E não foi isso que aconteceu. Foi difícil, mas desde então, convivendo com este problema e com outros que surgiram, eu preferi fazer uma distinção. Quando o autor te decepciona como pensamento crítico em relação à sociedade e você admira a obra dele, então fica com a obra. É isso que eu decidi fazer em relação a Mário Vargas Llosa, que é um escritor extraordinário, não há dúvida
que tem uma obra fundamental, um conjunto de obra fundamental, também não há dúvida. Então, por que eu vou deixar de ler e reler e de admirar a obra de Mário Vargas Llosa, levando em conta, confundindo essa obra com o pensamento político do autor, como cidadão? Até porque, como cidadão, ele tinha a liberdade de acreditar no que quisesse, no que pudesse, no que fosse de acordo com a consciência dele. E é assim com as outras pessoas também. Cada um segue a sua trilha e tem liberdade de pensar o que quiser em relação às questões ideológicas. E o que eu fiz? Continuo admirando, relendo e lendo o Llosa com a mesma admiração que eu sempre tive e recomendando também. E porque cada leitura é uma mistura de prazer, de mistério e de desafio com a história, com as histórias que ele cria e com a linguagem que ele usa também. Ele é um autor para leitores que não estão habituados à zona de conforto na escrita, na leitura. Ele surpreende e te envolve de uma maneira, a escrita dele te surpreende e te envolve de uma maneira a te levar para lugares que você não imagina e a sentir emoções que te colocam em transe, muitas vezes. A obra-prima dele, Conversa no Catedral, por exemplo, te coloca num Peru através de famílias e de representantes do poder, e de repente você se sente parte dessas famílias e testemunha desse poder e do que ele faz em termos de tensão, de horror até, que você é impossível não sentir dessa forma. Você se sente um dos personagens. Sendo leitor, você se sente personagem. E vai embora, e página, e vai embora, e vai lendo, como se estivesse num baile literário. E o baile vai pegando fogo. E você, quando termina, sente uma falta danada daquele livro. E a intenção de reler é imediata. Tão legal é o Conversa no Catedral. Voltando à questão da polêmica, é necessário também levar em conta que essa polêmica é, antes de tudo, uma contradição. Eu falo sobre a genialidade literária e o pensamento político do homem que merece ser criticado. É natural a resistência ao pensamento dele, como é natural a resistência, e há motivos para isso, ao liberalismo e ao neoliberalismo, vertentes aí do capitalismo que causa tantos horrores há séculos, guerras, exploração do homem pelo homem, destruição, escravização e tudo que é de ruim, e coloca o mundo ao ponto de beirar o fim do mundo, antevendo aí uma possibilidade, um risco, uma tensão que pode levar o mundo a uma terrível guerra nuclear. Tudo isso é fruto do capitalismo, não há dúvida.
Os fatos históricos mostram isso. Então, um autor que você entende que tem uma sensibilidade humana diferenciada, e ele demonstra isso nos seus escritos, aí de repente defende uma linha como essa, repito, liberalismo e neoliberalismo, não é fácil aceitar. Sei que não. Eu falei que você ignora o pensamento do cidadão, Louça, e fica com a obra dele. Mas não é uma atitude fácil, não. Essa virada de chave é complexa. Mas queria dizer que existem outras situações também. Isso é uma contradição derivada antes de tudo, da luta de classes existente nos nossos mundos. Mas existem outros casos também. Um outro, complexo também e difícil, é o Jorge, argentino, Jorge Luis Borges. Era um conservador e tem uma obra genial. É um contista, um ensaísta e um poeta dos maiores do mundo, de toda a literatura. Na minha visão, ele é o continuador de Kafka. Ele era tão influenciado e admirava tanto Kafka que ele acabou, na minha visão, incorporando um Kafka do século XX. Após a morte de Kafka, que também foi no século XX, na terceira década, nos anos 20 do século XX, aí surgiu o Borges, e ele também, claro que isso não é programado, mas você considera isso após a conclusão da obra do Borges, ele, na minha visão, é um continuador realmente de Kafka. Então, por que eu iria deixar de admirar a obra do Borges por conta do conservadorismo dele? Isso não existe. Da mesma forma como essas contradições se transpõem para nações. O Império do Norte, por exemplo, se revela hoje o contrário de tudo que é civilizacional, o contrário da civilização. Lembra das cenas dos estrangeiros, muitos latino-americanos e brasileiros também, sendo deportados em cenas humilhantes, acorrentados, algemados, como se fossem bandidos, sendo que eles são lutadores pela vida e ninguém sai do seu país para ir para outro país por brincadeira. Você vai em busca de uma chance melhor de vida, vai em busca de sobrevivência. Você é um trabalhador e é tratado como se fosse um criminoso. E o Império continua os seus ataques com tarifaço, como se fosse dono do mundo, arruinando a própria vida do cidadão estadunidense, atacando as universidades estadunidenses. Um horror. Então, um império como esse, com todo esse perfil predador, brutal e selvagem, eu não gosto do Império do Norte, não suporto. Mas não suporto o sistema de governo. Você tem que fazer também essa distinção. O povo americano também é um povo, prefiro dizer, estadunidense, que americano também somos nós, sul-americanos, latino-americanos. A América também é sul-americana. Então, eu tenho que separar porque no Império do Norte, o povo também tem suas lutas, desde os povos originários, massacrados pelo sistema, até os negros e outras etnias e outras camadas do povo que lutam em busca de direitos civis, direitos humanos. Também é um povo que tem suas lutas
E claro que em outras vertentes desafiam o mesmo poder, os mesmos poderes que estão acima das nossas cabeças, e contra esse sistema o povo, os povos, sejam lá como cá, resistem, lutam, batalham. Então, o Império do Norte se revelando um sistema assim anticivilizacional, nunca foi uma civilização, na verdade. É só olhar a história do Império do Norte. Eu vou negar a minha admiração e o meu gosto pelas artes estadunidenses, pela literatura, grande literatura, que tem Faulkner, Philip Roth, a música. Eu sou um cara que adoro rock, punk rock, o metal. Vou deixar de ouvir os punks que eu gosto, vou deixar de ouvir, de ler William Faulkner, Hemingway, por conta do sistema? Eu não. Eu continuo condenando o sistema do Império e continuo ouvindo a música produzida por aquele país, continuo lendo os livros dos grandes autores daquele país, porque eu acredito que essa é a decisão a ser tomada. Como aqui no Brasil também nós temos casos de autores que são conservadores, nem por isso podemos deixar de ler obras que eles deixaram, porque são obras maravilhosas. Então, prosseguindo, já que a gente ficou com as obras de Mário Vargas Llosa, outras obras dele. O primeiro livro foi de contos, Os Chefes. Depois ele publicou Batismo de Fogo, que conta inspirado na experiência dele no colégio militar. Depois Pantaleão e as Visitadoras. Pantaleão e as Visitadoras é muito divertido. Conta uma história de militares na Amazônia e as visitadoras, que lendo o livro vocês vão saber o que é isso e o que são elas. E a seriedade, e ele como militar e o meio militar que está em torno dessa história, usa uma seriedade para tratar situações ridículas. Então acaba sendo uma crítica e com tal leveza que você acaba rindo, achando engraçado. Seria cômico se não fosse trágico, mas você acaba rindo pelo lado cômico dessa história, que é maravilhosa, muito bem escrita, muito inventiva e uma sátira e uma crítica ao sistema militar. O Tia Júlia e o Escrevinhador também é outro romance dele muito bom, onde ele intercala capítulos em primeira e terceira pessoa. Ele reconstitui a era do rádio, histórias. É muito ágil o livro e vale a pena também. É outro livro que encanta muito a gente. Depois tem A Guerra do Fim do Mundo, inspirada em Canudos, no caso brasileiro de Canudos, no massacre de Canudos, que também inspirou o clássico Os Sertões, de Euclides da Cunha. Eu lembro ainda décadas passadas, quando Llosa esteve no Brasil, ele foi na região de Canudos, ele foi entrevistar, passou na televisão, falando
do interesse dele por Canudos. Ele já era um escritor famoso no mundo inteiro e a televisão foi atrás dele e ele deu a explicação dele sobre o porquê dele se interessar por essa história para escrever um romance baseado nela, por mais que já um clássico brasileiro já tenha sido feito. Isso dava a importância, a dimensão da importância da história e explicava o porquê ele estava naquele processo de investigação, de levantamento da história para se inspirar melhor, e o resultado desse romance foi ótimo. Ele tem também a Orgia Perpétua. A Orgia Perpétua é um livro que ele escreve, é um ensaio sobre um dos escritores de maior influência sobre ele, o francês Gustave Flaubert, em que ele disseca o livro, em que ele faz uma radiografia detalhada da obra-prima do Flaubert, que é Madame Bovary. Então ele conta coisas que ele vê nesse livro, detalhes que a maioria dos leitores não percebem. Então esse livro é uma indicação para você, primeiro, ler Madame Bovary, em seguida ler A Orgia Perpétua e em seguida faz a releitura do Madame Bovary, que vai ser uma outra leitura, muito mais rica, auxiliada por esse ensaio do Mário Vargas Llosa. Ele tem também um livro chamado, esse eu vou ficar devendo, eu não lembro o nome do livro, embora eu tenha aqui. Esse livro ele conta visões de mundo do Llosa sobre diversos assuntos, em que ele organiza no livro como tópicos em ordem alfabética. Está lá, América Latina, o que ele diz sobre a América Latina. O Peru, o que ele diz sobre o Peru, autores que ele gosta, o próprio Borges. Ele faz um perfil do Borges muito interessante. Os maias, tudo que a América Latina está lá, tudo de importante, né? Tudo é uma forma, um jeito de dizer, mas tudo de importante, de destaque, segundo o olhar dele, sobre a América Latina e sobre o mundo também. Tem outras questões lá que são também literárias e fora da América Latina e que ele coloca lá. E de um jeito em que, para nós, leitores, é um compêndio assim de belas lições de olhar literário sobre o mundo ou os mundos que nos cercam. Então, eis a minha homenagem ao Mário Vargas Llosa. Isso é, antes de tudo, um jeito de, particularmente, humildemente, eu prestar uma homenagem a um autor que eu admiro muito, vou continuar admirando. Eu não falei também da Casa Verde, olha. Esse é um dos livros fantásticos dele também. Esqueci de falar esse aqui também você lê com um prazer imenso, Travessuras da Menina Má. É um livro empolgante. Ele tem mais outros dois, Cinco Esquinas, tem Paraíso da Outra Esquina, tem O Sonho do Celta. Eu tenho, só esses três últimos eu não tenho. Os demais que eu citei, tenho todos. Só encontrei esse porque antes de fazer essa gravação, passei um olhar aqui na estante, tem mais livros atrás e estão todos fora de ordem. Então, quando eu vou procurar um livro ou mais de um determinado autor ou pelo nome da obra, é difícil para mim mesmo, porque os livros estão todos fora de ordem. E fora de ordem assim não estão nem por nomes de autores, nem por temas, nem por países,
nem por títulos de livros. Talvez eu prefira assim. Os livros são uma metáfora do mundo. O mundo é assim, né? Não existe uma ordem. Talvez esse seja o meu mundo. O meu microcosmo do mundo é em páginas e em volumes de livros. Então, prefiro que seja assim. Tá tudo. Alguns livros estão juntos, assim, mas são poucos. Os do Philip Roth estão todos juntos. Os do Javier Marias, um espanhol que eu gosto muito, estão todos lá, juntos. A coleção do Machado de Assis está aqui atrás, está junto também, mas são poucos. A maioria dos livros são todos desencontrados, de forma que quando eu mesmo quero encontrar um livro que eu busco, que eu já li para reler, ou que eu não li ainda e quero ler, eu tenho dificuldade. E o bom de você também ter livros desencontrados é que você muitas vezes se surpreende. Você comprou um livro anos atrás, por acaso, não leu, esqueceu, de repente está mexendo nos livros e se surpreende. Ah, tem isso aqui ainda para eu ler. Então, é bom. Não pretendo juntar, organizar, ordenar todos eles, não. O mundo é desordenado. Então, que os livros sejam desordenados, estejam desordenados também, contanto que eu possa pesquisar e encontrá-los assim, à revelia de organização. Então, se puder, leia os livros do Mário Vargas Llosa, você vai gostar. Se você não gostar, pode reclamar comigo, mas eu acredito que você vai concordar. Recordei um detalhe: o único livro dele que eu li assim, sem grande encanto, foi O Falador. Tenho ele aqui também. O Falador. Eu li, mas eu não entendi, eu preciso reler novamente. Talvez, eu li esse livro há uns 30 anos, talvez se eu reler hoje, quem sabe, com um amadurecimento de vida e amadurecimento literário, eu possa, e de leitor, né? Eu possa ler com um outro olhar, um olhar mais, ou um olhar diferente do olhar de 30 anos atrás, que com certeza é diferente. Então, paro por aqui, fico por aqui, obrigado pela atenção, espero que você tenha gostado, contribuído para você conhecer um pouco desse grande autor peruano, e se puder, por favor, se inscreva nesse canal, comente, recomende, ative o sininho e até a próxima. Muito obrigado.